Atos 4, 32. Nós vamos usar 3 textos aqui. Atos capítulo 4, Atos capítulo 5 e Atos capítulo 6. Nós veremos em Atos capítulo 4 o poder do Espírito Santo na igreja por meio da pregação da palavra. Um número de discípulos muito grande, a igreja crescendo por causa da pregação da palavra. Só que em Atos capítulo 5, veremos a ação do diabo na igreja que está cheia do Espírito. Em Atos capítulo 6, veremos as picuinhas que surgiram na igreja cheia do Espírito. E como tudo foi resolvido. Então eu quero falar sobre a igreja hoje, no dia da mesa do Senhor, que é a ceia. Então vem comigo nessa leitura. 4:32 diz assim: da multidão dos que creram. Repitam comigo. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, e o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Agora venha comigo para o versículo 1 do capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem e creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Só até aqui. Vocês sabem que a igreja do Senhor só deu certo porque o Espírito foi derramado na igreja. A igreja deu certo e dá certo por causa do poder do Espírito e não pela eloquência dos seus líderes. A igreja não dá certo porque nós temos talentos, porque nós temos habilidades, ou porque nós confiamos na nossa inteligência ou na força do nosso braço. Isso nunca sustentou a igreja. Homens nunca sustentaram a igreja pelos seus valores e pelas suas forças. As mulheres nunca sustentaram a igreja pela sua delicadeza. Todos nós trabalhamos fortemente para que a igreja não morra, para que o reino de Deus avance. Porém, sabemos que fazemos isso na força do nosso Deus. No Antigo Testamento, se dizia que não era pela força do cavalo, nem por escudo, nem lança, nem espada, nem flecha, mas é pelo Senhor que vinha a vitória. Isso não mudou no Novo Testamento. Nós estamos aqui, somos um milagre da graça do Senhor. A nossa igreja é um milagre da graça do Senhor. Ele levantou quem ele quis, ele colocou quem ele quis, ele usa quem ele quer, porém, ele quem usa. Nós vemos a pregação de Pedro e de João. O crescimento da igreja é o que a gente quer. O crescimento da igreja é o que Deus quer. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz o seguinte: eu plantei a igreja de Corinto. Eu plantei essa igreja, eu me dediquei a ela, mas quem regou? Apolo regou. Eu plantei e Apolo regou. Mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Deus trabalha nas entrelinhas também para fazer crescer aquilo que é improvável. É improvável que pessoas com personalidades diferentes, com jeitinhos diferentes, com educação diferente, é improvável que isso dê certo. É improvável que uma igreja
cresça, cresça, cresça com um monte de gente diferente. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo. 5.000 pessoas creram na mensagem. Eu não falo de 500 pessoas, eu falo de 5.000. O Espírito Santo quer um número maior de pessoas na igreja. A igreja é o povo dele. Para os céus estarem cheios, as igrejas precisam estar cheias. Só vai haver um céu cheio se houver igrejas cheias. Quem sobe para a glória é um povo. É um povo que congregou, que se uniu com os defeitos, com as imperfeições, com as falhas. Mas juntos no poder do Espírito, ligado pelo amor, ligado pela paz, esse povo cresce e se expande. Logo, não pode haver em nosso coração um sentimento de a igreja que é boa é a igrejinha com 5 membros. A igrejinha com 5 membros tem o Espírito atuando? Tem. O Espírito está lá, mas conhecendo a Bíblia, Abraão, saia da tua terra, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Pregue o evangelho a toda criatura, Novo Testamento. Pedro prega em Atos 2, 3.000 membros. Em Atos 4, 5.000 membros. A igrejinha que tem 5, como nós ouvimos o irmão Lincoln dizer, tem igrejas fechando as portas. Que não aconteça no Brasil o que aconteceu em algumas igrejas da Europa. Igrejas viraram bares. Alugaram aquilo que era o templo do Senhor, a casa da igreja, para agora ser usado como salão de festas. A igreja com 5 membros, o Espírito Santo está lá, sim. Mas alguns pastores têm dito, só tem 5 porque o povo não suporta a palavra. E aí, quando a gente vai ver, não é bem isso que está acontecendo. Às vezes tem 5, porque tem um cabeça dura na frente. Tem alguém que é contra o crescimento da igreja, que não prega o evangelho para a igreja realmente crescer, porque é contra o crescimento da igreja. A igreja do Deus vivo precisa crescer. E uma coisa que é muito importante, ela precisa crescer com a pregação da palavra. Como diz um pregador norte-americano, se a gente começar a usar meios carnais para ganhar as pessoas, para que essas pessoas continuem na igreja, a gente vai precisar continuar usando meios carnais. Se a gente ganhar esse povo, como um pastor disse que o Macedo confessou, eu não jogo pão para o povo, porque o povo não quer pão, o povo quer esterco. Se o povo quer esterco, eu dou esterco e a igreja enche querendo esterco. E outro pastor disse, nós precisamos dar pão, porque tem um povo sedento de pão. Se a gente lança a palavra, se a gente é fiel na pregação da palavra e o Espírito Santo traz as pessoas para a igreja, isso é algo bom. Que a nossa igreja não feche as portas pelo poder do Espírito. Quase fechou uma vez. Na história dessa igreja aqui. Pouquíssimos membros se reuniram e oraram para que a igreja não morresse. Se o Espírito Santo está entre nós, é necessário esse crescimento saudável. 3 marcas principais de uma igreja saudável que não podem sair da nossa igreja. Temos falhas, precisamos melhorar, mas tem 3 marcas que não podem sair da igreja. Se essas 3 marcas saírem, a igreja afunda. Ou ela afunda perdendo todos os membros, ou ela afunda crescendo de forma carnal. Como a gente sabe que tem muita igreja que virou franquia. A igreja enche aqui, eu monto uma outra igreja que é uma franquia. E aí eu vou enriquecendo, a liderança vai enriquecendo, e é como o McDonald's. E daqui a pouco eu estou vendendo a igreja. Eu tenho uma igreja com 100 membros aí em Nova Iguaçu, você me dá 1 milhão e leva a igreja. Virou franquia. Isso não pode acontecer. Para isso, a igreja precisa sustentar 3 marcas. A pregação expositiva da palavra do Senhor. A explicação da palavra do Senhor é importante para o crescimento saudável da igreja. Abra o texto, explique o texto. Nós não toleramos pessoas que vêm para o púlpito contar historinha. Isso a gente já venceu. Amém ou não? Amém? Isso a gente venceu? Até eu, se trouxer alguém aqui para falar conversinha, eu estou lascado nas mãos de alguns membros. Pastor, como que tu traz essa pessoa para pregar aqui?
Eu não faço, né? Eu não faço. Tem uma vez que parece que eu errei. Alguns disseram que eu errei. Eu não acho que eu errei. Eu acho que a pessoa pregou a palavra, mas ele só pregou meio... Não acho que eu errei. Mas a explicação da palavra precisa ser principal na igreja. O cara abriu a Bíblia, vocês têm que ficar... Ele vai estar no texto ou ele vai viajar? Ou ele vai começar a encher linguiça, o que se diz aí fora? A explicação e a exposição da palavra. Uma outra marca. A igreja precisa ter um conhecimento do verdadeiro evangelho. O povo precisa saber o que é o evangelho. Não adianta eu explicar a Bíblia e não falar do evangelho a vocês. Eu abro em vários textos, explico o texto e nunca tem evangelho na igreja. É uma igreja que vai morrer. Aquela minha fala na jornada é pertinente. O evangelho serve para todas as áreas da nossa vida. E o evangelho é o principal na vida da igreja. Existem crentes que, se você parar na rua e dizer ou perguntar o que é o evangelho, eles não sabem o que é o evangelho. E aí eu já quero desculpar alguns. Alguns sabem o que é o evangelho, mas são tímidos ao ponto de, na hora, esquecer. Como eu tratei numa escola dominical na igreja, eu pressionei algumas pessoas na escola dominical para brincar. E tem gente que não funciona sob pressão. A pessoa sabe, tem o conhecimento, mas se você pressiona, a pessoa gagueja, a pessoa esquece. Eu não estou falando dessa pessoa. Eu estou falando de uma pessoa que não conhece o evangelho e congrega há anos. Nós precisamos saber o que é o evangelho. O que significa essa mensagem? O que Deus fez pela gente? Que a salvação não é pelas obras. Não é porque eu sou bonitinho, você é bonitinha. Não é porque você é arrumadinha e eu sou arrumadinho. Não, o evangelho não é para isso. Deus reconciliou consigo homens pecadores através do sangue de Cristo, e esses homens foram lavados e remidos, declarados justos diante de Deus e serão glorificados pelo favor de Deus na cruz do Calvário. É um ato de Deus. O evangelho não é um ato seu. O evangelho é do alto para baixo, não de baixo para cima. Deus sacrificou o seu filho. Nós não demos o sacrifício. Deus deu o sacrifício. A igreja precisa saber o que é o evangelho, conhecer e se aprofundar no evangelho. Um pastor norte-americano diz: mesmo na glória, nós não conheceremos todo o poder que há por detrás do evangelho, por ele ser poderoso e infinito. O evangelho é uma coisa linda na igreja. A igreja que perdeu o evangelho deixou de ser igreja. A igreja que perdeu o evangelho deixou de ser igreja. A gente pode perder um monte de coisa, mas o evangelho precisa estar pulsando no coração da igreja. Eu olhei para ela aqui e aí eu lembrei. As crianças têm que ter o evangelho. O crescimento é total. Eu aprendi com os pastores mais experientes. Quer ver uma igreja saudável? Tem criança nela? Tem. Tem velho nela? Me perdoe a expressão, os velhos aqui. Não é melhor usar essa expressão não, né? Os idosos. Tem idoso na igreja? Tem. Tem jovem? Tem. Tem adolescente? Tem adolescente. Tem jovens adultos? Tem. Eis aí uma igreja saudável. Se tiver o evangelho. Porque o que adianta ter idoso, criança, adolescente, jovem e não o evangelho? A igreja precisa ter tudo isso. E aí uma outra pregadora diz o seguinte: já que tem criança, quer saber se o pastor é de Deus? Vê se as crianças abraçam a ele, porque criança detesta gente falsa. Porque Jesus estava com as crianças abraçavam Jesus, Jesus abraçava as crianças. As crianças detectam gente falsa. Você que chupou limão, as crianças não chegam perto de você. Elas não querem você. Jesus não chupou limão. Ele tinha um rosto sorridente para as crianças. No evangelho vem tudo isso. São 5.000 almas. Crianças, mulheres, homens, velhos. A Bíblia fala velho, tá? Depois eu vou provar para vocês. Anciãos, jovens. Tudo isso numa igreja. Mas o evangelho precisa pulsar na igreja. Uma outra coisa que precisa ter numa igreja: teologia bíblica. Pastor, esquece negócio de teologia. É impossível esquecer teologia. É impossível. Você sabia que o teu vizinho ímpio, ele faz teologia? Bem porcamente, mas faz.
ele tem uma opinião sobre Deus. Já reparou? E ousa ainda dizer pra gente, eu ouvi um texto bíblico, mas na minha opinião esse texto... Tu não sabe de nada. Ele está tentando fazer teologia, é uma péssima teologia, mas o teu vizinho faz teologia. Não um curso para ter um diploma. Não, ele quer pensar teologicamente. A igreja respira teologia. Você tem uma opinião sobre Deus. A tua opinião pode ser furada, se você não tiver base bíblica. Ela é furada, mas é uma opinião sobre Deus. Você está demonstrando um conhecimento sobre Deus. Isso é teologia, o estudo sobre Deus. A teologia de uma igreja precisa ser bíblica. Tem que estar na Bíblia. Aí vocês têm que examinar o que ele está pregando. É bíblico? Está saindo das escrituras sagradas? Se sim, amém. Mas tem que sair da Bíblia, não da minha cabeça. A igreja é guiada por esse conhecimento e não pode sair da minha cabeça. Tem que sair do texto. E aí é um amor ao texto. Como os bereanos faziam com Paulo. Paulo pregava e eles examinavam para ver se tudo era realmente do jeito que Paulo ensinava. As 3 marcas: pregação expositiva, evangelho e uma teologia bíblica. Pedro e João estão pregando a palavra. Eles foram perseguidos porque curaram um paralítico. O sinédrio querendo condenar eles. Eles receberam advertência, chegaram alegres na igreja porque foram perseguidos. Apanharam. A alegria deles era: passamos por uma coisa que o nosso Senhor Jesus também passou. É alegria na perseguição. A gente olha assim, eu não passo nada que Jesus passou. Ninguém me ofende, ninguém me persegue, ninguém fala mal de mim. Como assim? Tem que ter alguém falando mal. Ou não tem ninguém. Alguém tem que insultar alguém. A gente é luz, a gente incomoda. Alguém tem que se incomodar. Eles apanharam por causa da mensagem. Eles apanharam porque criam no Jesus ressurreto. Aí eles chegaram felizes. Olha o versículo 27 do capítulo 4. Versículo 23, do capítulo 4. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros. E contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca de teu servo Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantaram e os governantes se reuniram contra o Senhor e contra o seu ungido. Era a base bíblica para a perseguição que eles sofreram pelas mãos dos sumos sacerdotes, Anás e de outros. Aí eles viram, Jesus já tinha dito. A palavra já tinha dito que os poderosos vão se levantar contra o Senhor. Há uma comemoração para isso. Eles fazem uma oração fervorosa. A Bíblia vai dizer no versículo 31 que o chão tremeu com a oração deles. E mais uma coisa, o chão tremeu, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O Espírito Santo enche a igreja. Enche os mensageiros e os mensageiros pregam de forma corajosa. Espírito Santo atuando na igreja. Isso ficou claro para vocês? Quem queria congregar nessa igreja? Olha para um lado, Pedro. Olha para o outro, João. A igreja aqui é de Jerusalém. A igreja não nasce em Roma. Esquece esse negócio de Roma. Roma é Roma. A igreja nasce em Jerusalém. A primeira igreja é a igreja de Jerusalém. Ah, porque a primeira igreja é a igreja católica, a igreja romana. A primeira igreja é de Jerusalém. E não tinha papa. Tinha Pedro, Tiago, João e os 12. Juntando com eles, os 12. Tudo junto. Eu olho para um lado, Pedro. Olho para o outro, João. Para o outro, Tiago. E para o outro, Mateus. E a turma toda ali. Você queria congregar nessa igreja? Para você essa igreja é boa? É bíblica? Com certeza é bíblica. Porque os apóstolos estão ali ensinando. Em Atos capítulo 2 diz que todos eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. Uma dedicação no ensino. Isso é lindo. Eles não davam de ombro para o ensino. Havia comunhão, havia louvores, havia oração e uma dedicação no ensino dos apóstolos. Eu queria congregar aqui. Eu queria estar com esses homens. Eu queria ver de perto como eles trabalhavam. Eu queria ver de perto a ousadia de João, a ousadia de Pedro.
Aí o 32 vai dizer, da multidão dos que creram, uma só era a mente e o coração. Quem não queria essa igreja? Um só pensamento, um só coração. Todo mundo unido, o Espírito Santo agindo na igreja. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor. E grandiosa graça estava sobre todos eles. O termo do texto é grandiosa graça. Uma graça sublime estava sobre toda a igreja. Grandiosa graça sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Eu estava conversando com o irmão em Cristo há pouco tempo. Dízimo é fichinha perto desse texto. Cadê seus dízimos? Uma igreja cheia do Espírito, cheia da palavra, com boa teologia, com o evangelho, com os melhores pregadores. Paulo ainda não era crente. Para mim, Paulo sobrepujou todos eles. Na pregação, em tudo. A minha visão. Mas até então os melhores pregadores estavam aqui. O Espírito Santo e a graça agindo tremendamente. O que eles fizeram? Mais de 5.000 pessoas. Eles vendiam casas, carro, licença poética, né? Moto, bicicleta. E traziam à igreja. Não havia necessitado entre eles. Dízimo é fichinha perto disso aqui. Dízimo é para gente com coração duro. Dízimo é do Antigo Testamento. Eu dou os meus dízimos todo mês. Todo mês, mas eu sei, é só 10%, meu Deus do céu. Eu tenho que aumentar uns R$5 aqui, só para dizer que não é mais 10. Passou dos 10 um pouquinho. Eu tenho que aumentar R$10 para passados. Isso aqui esmaga essa ideia de meus 10%, meus 10%, ai meu 10%. Isso aqui esmaga uma igreja que se diz cheia do Espírito Santo e não há contribuições nessa igreja. O Espírito Santo usa pregadores, o Espírito Santo usa pessoas e o Espírito Santo usa o dinheiro. Sem barganha, sem falsas promessas, mas para o crescimento da igreja, para o crescimento dela, para ela avançar. Por causa dos pobres, para o mantimento próprio da igreja. Colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam, segundo a necessidade de cada um. E aí vem um homem poderosíssimo na igreja, chamado José, da tribo de Levi. José recebeu o nome de Barnabé, porque ele era o encorajador da igreja. O nome Barnabé está ligado a isso, aquele que encoraja. Barnabé não ficava por aí fazendo fofoca. Barnabé não ficava por aí causando dissensões. Barnabé estava preocupado em encorajar a igreja. E esse homem, diz a Bíblia, vendeu um campo. Ele vendeu um campo e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um exemplo de homem cheio do Espírito. Quando eu oro ao Senhor, tendo um modelo na minha mente, é Barnabé que eu tenho como modelo. E eu já ensinei isso para os irmãos. Atos 11, 24. Barnabé era um homem bom. E aí, quando eu estou de joelhos dobrados, eu digo, Senhor, me ajude a ser um homem bom. Porque eu tenho um modelo, Barnabé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo, atuando na igreja. Eu faço a pergunta a vocês. Por acaso o mal consegue entrar nessa igreja? Por acaso o mal entra nessa igreja? Por acaso essa igreja não deveria estar firme o tempo todo? Se eu entrasse lá, eu diria, eu estou na igreja dos sonhos. Dos sonhos. Só tem gente boa. A igreja está crescendo e não para de crescer. Eu vejo a graça atuando nos irmãos, o Espírito Santo atuando na vida dos irmãos. Tem poder de Deus naquela igreja. E eu olho Pedro, e eu olho João, e eu olho Tiago. Que igreja maravilhosa. Aí eu lembro uma vez que eu vi um vídeo de pregação, os pregadores de braço cruzado, e gravaram um vídeo dizendo, e aí, diabo, vai encarar? E vai encarar quem? A gente?
Eu aprendi com Jesus livra-me do mal. Vai encarar o quê? Vou provocar? Livra-me do mal, Senhor. Livra-me do maligno. E esses homens dizendo, e aí, Satanás, vai encarar naquela empolgação do culto, né? Aquele culto mais pentecostal, mais fervoroso. Aí todo mundo cruza o braço. E aí, diabo, vai encarar os bestões. Aqui, Barnabé, João, Pedro, a igreja mais saudável, porque essa igreja, a igreja mais saudável que eu digo, é a primeira igreja. O mal pode entrar nessa igreja, eu repito. Pode ou não pode? Nós aprendemos na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, o diabo anda ao derredor, rugindo e procurando quem ele pode devorar. Vocês já viram um leão caçando? Eu gosto de ver muito o mundo animal. Vocês já viram um leão caçando? O leão pega o mais fraco. Se tiver um aleijadinho no meio da manada, ele vai pegar o aleijadinho. Se tiver um filhote, ele vai pegar o filhote. Se só tem forte, aí ele vai ter que se embolar com o forte. Mas se tem um fraco, ele vai pegar o fraco. Ele vai pegar o disperso. Ele vai pegar o que está mais distante da manada. É isso que ele vai fazer. Ele vai pegar quem mais está distante da manada. Porém, o diabo está perto. Por que eu trago essa mensagem hoje no dia da ceia? Pastor, a nossa igreja é boa. Tem defeitos. E o diabo conhece a nossa igreja. Ele já entrou ou quer entrar? Ele sabe quem é a gente. Porque quando você diz boa igreja, para você está assim, uma igreja longe do mal. Boa igreja o céu está baixinho, mas as trevas estão pertinhas. É só você trabalhar comigo, boa igreja, boa igreja. Aí o diabo, o quê? Boa o quê? Boa igreja, onde? Onde ela está? Jesus com 12. Você acha que o diabo vai estar no Japão conversando com os japoneses? Onde está o Filho de Deus? Nasceu em Belém, manda matar as crianças. Fugiu para Nazaré, ocultado por Deus. Cresceu em Nazaré. Voltou, foi batizado. Primeira coisa, tentado pelo diabo. Depois escolhe os 12. E um dos textos mais tristes, no dia da ceia, a Bíblia diz, e o diabo já tinha induzido Judas a trair Jesus. Na ceia do Senhor, e o diabo já tinha induzido Judas. Essa igreja eu queria estar, de Atos 4. Mas a igreja dos 12 era uma das melhores. Jesus estava fisicamente com os 12. Você sabe o que é isso? Você sabe o que significa que João deitava no colo do Senhor? Você sabe o que isso significa? Que João colocava a cabeça dele no ombro do Senhor? Você sabe o que isso significa? Tanto é que João escreve, vimos a sua glória. Eu vi, minhas mãos apalparam a vida. Eu vi. E aí Jesus dizia para eles, vigiai e orar. E orai, para que não entrem em tentação. Vigiai e orai. É a igreja do Senhor. E Jesus era o pastor dos 12. Vigiem, orem, para que não caiam em tentação. E aí eu volto à pergunta, o mal pode entrar na igreja de Atos 4? Eles são generosos. Eles amam, eles vendem casas. A gente não venderia nem um celular. E celular, hoje em dia, parece que é mais importante do que até um filho, né? A gente não faz quase nada. Cadê missões? Os 4 mil já era para ter batido. Eu sei que a gente é pobre, eu sei. Mas mesmo assim já daria. Já daria para ter batido. Está faltando tudo isso. E aí eu volto à minha pergunta.
O diabo nos conhece? Se ele nos conhece, ele está perto. Bem perto. E eu repito, achei uma boa igreja. Repito, e o diabo, onde? Eu quero acabar com ela. Ah, o pastor Leonardo. Quem? Não fale meu nome. Quem? Quem? Ah, tá. É por isso que todos os dias, guarda-me, ó Deus. Quem está em Cristo, o maligno não toca, diz a palavra. A não ser que o Senhor queira que toque. Lembra de Jó? Boa igreja, Espírito Santo atuando e o diabo próximo. Não se iludam com igrejas. Não achem que igrejas são o céu. Não se iludam. Nós não somos perfeitos ainda. Ainda. No céu não haverá pecado. E quando eu digo céu, eu estou me referindo ao céu agora, e eu estou me referindo ao estado eterno, no novo céu e numa nova terra. Lá não há pecado. Lá não há diabo. Parece que Lucas ele escreve de uma forma, Atos 2, crescimento, Espírito Santo vindo, línguas de fogo, um monte de coisa, cura, Atos 3, Atos 4. Parece que é uma das melhores igrejas, se não a melhor. Aí ele vem para estragar Atos 5. Um homem chamado Ananias com Zafira, versículo 1. Sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Igualzinho Barnabé. Igualzinho Barnabé, por enquanto. O diabo pode entrar nessa igreja aqui? Ele já entrou. Na ceia do Senhor, ele estava lá em Judas. Judas não estava entortando a mão, nem espumando. Judas estava ali, consciente. Com as ideias dele no interior. Com o pensamento funcionando. Como é que eu faço? Como é que eu faço para entregar? Eu vou entregar ele. Eu vou entregar ele. E é o Judas, mas é o Judas com o demônio. Não tem aquele, sai em nome de Jesus, desentorta a mão. Não tem. Ele está ali. Quem é, Senhor? Aquele que molhar o pão comigo. Quando ele molha, o Senhor diz, faça logo o que você tem que fazer. Vai. Versículo 3. Versículo 2. Ele reteve parte do dinheiro para si. Isso Barnabé não fez. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. A mulher que compactua com o pecado do marido. Exorte seu marido. É melhor o marido exortado do que o demônio tomar o marido. É melhor uma mulher exortada do que o demônio tomar uma mulher. Não compactue com o erro. Mas é meu marido. Você não casou com o diabo. Você casou com um homem. O diabo tem que ir embora, o marido tem que ficar. O diabo tem que ir embora, a mulher tem que ficar. Você não compactua com o diabo. Vigiai e orai. Ele reteve o dinheiro e sua mulher sabia. Ela sabia. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma boa, excelente igreja. E aí eu vou dizer que não é, porque o diabo entrou?
Por que você permitiu que o diabo enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Por quê? Sabe o que significa isso? Por que, Ananias, você permitiu que o diabo te induzisse a isso? Nós temos emoções, pensamentos. E aí eu trago uma novidade para você. Alguns pensamentos e planos do nosso coração podem ser coisas malignas. E não malignas fruto do nosso coração, malignas fruto do diabo. Algumas elucubrações, alguns pensamentos, alguns insights, algumas ideias. Pode ser fruto de demônios. Ananias também não se entortou. Ananias também não caiu no chão rolando. Ananias planejou contra a igreja. Porque você deixou Satanás te induzir e encher o seu coração. Quantos pensamentos nossos nos já foram induzidos pelo diabo e a gente jurou estar certo. Está certo. Julguem a própria alma. Julguem a própria alma. Julguem as intenções do seu coração. Primeiro, julgue o seu coração, julgue os pensamentos que vêm, julgue isso. O que é de Deus, o que é meu, o que é do demônio. Por que permitiu? Dá a ideia de que Ananias sabia que aquilo era errado. Se eu sei que é, por que eu insisto? Versículo 4. Ela não te pertencia, Ananias, e depois de vendido o dinheiro não estava sob o seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. O que torna tudo muito sério. O diabo pode entrar numa igreja boa, numa igreja cheia do Espírito Santo, mas tem uma coisa. O Espírito Santo continua lá. O diabo entrou, penetrou, usou, mas é um pecado contra Deus. Se o Espírito Santo está na igreja, ele vai purificar a igreja. Ele vai cuidar da igreja. Nós não estamos imunes ao mal. Nós não estamos imunes a errar como igreja. Por isso a gente precisa clamar pelo Espírito. A gente precisa amar a palavra. E a gente precisa de coração quebrantado. A gente precisa falar a verdade quando a verdade é necessária. Onde está o dinheiro, Ananias? Pedro, eu já fiz besteira. Já fiz besteira. Eu não vou mentir, eu já fiz besteira. Peça a Deus um espírito quebrantado. Quando Natan repreendeu Davi, ele foi com todo amor. Não era um homem qualquer, era o rei de Israel. Era o pastor de Israel. Natan vem, Davi, tem um homem que fez isso. E Davi, esse homem tem que morrer. Aí Natan diz, meu rei, esse homem é o Senhor. E ele sabia que ele tinha feito aquilo. Ele matou um homem inocente. Ele matou um homem leal para ficar com a mulher dele. Você já fez isso alguma vez? Alguém já fez isso aqui? Matou para ficar com a mulher? Mas no jornal tem todo dia algo semelhante a isso, né? Quem fez foi Davi. E aí a Bíblia diz que ele rasga as vestes, ele se quebranta. Ele pede perdão, ele recebe as consequências do ato, mas ele pede um perdão profundo a Deus. Peça a Deus um coração contrito. Versículo 5. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Que Deus nos livre, irmãos. Que haja temor de Deus em nossa igreja. Que haja temor a Deus em nossa igreja. A igreja não é um projeto meu. A igreja é do Senhor da glória. Não dá para brincar de igreja. A igreja não é um clube. A igreja é o lugar do Espírito.
Não manipule, não finja, não seja um diabo no meio da igreja. Ele caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher. Sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram também, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Me lembro de uma história, eu não vou me lembrar o nome do pregador, que um pregador estava pregando para um público grande. E o pregador falou em voz alta: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo após isso, o juízo. E aí houve um grito na multidão. E aí ele parou o sermão. Uma pessoa caiu morta na multidão. Levaram o corpo e ele voltou a pregar. E ele voltou onde ele parou. E ao homem está ordenado morrer uma só vez. E após isso segue-se o juízo. Outro grito na plateia. Outro morto. E ele mais uma vez: ao homem está mais um morto. E a gente fica em dúvida, né? A morte Deus levou ou morreu porque estava... Ela mentiu. Morreu também. Eu quero dizer a vocês: o diabo quer as melhores igrejas. Não tem a igreja que você faz parte? Não tem? O diabo está de olho nela. O Espírito Santo também. Isso é bom. A gente não teme, antes a gente teme a Deus. Agora, o diabo já entrou nessa igreja através de um casal, tentou destruir, o Espírito Santo cuidou da situação. E o que vai começar agora na igreja boa, na igreja saudável? Picuinhas na igreja. As melhores igrejas também têm isso. As melhores igrejas têm queixas também. As melhores igrejas têm briguinhas. E a gente vai ver o capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Repitam comigo: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Mais crescimento. Mais crescimento. A igreja crescendo, crescendo, crescendo. Quanto mais cresce, parece que mais problema. Crescendo o número de discípulos. Os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo o quê? Esquecidas. Como é que pode? Na igreja dos apóstolos tinha gente esquecida na igreja. Pedro, tu não vê? João, você não vê isso aqui? Tiago, você não está vendo isso aqui? E os 12 estavam ali. Fora uma multidão de outras pessoas maduras, Barnabé e outros. Estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Graças a Deus, hoje a gente tem aposentadoria, né? Antigamente não tinha. Como é que uma viúva comia antigamente? A igreja bancava tudo. Até hoje, as pessoas que não têm condições, está altamente desamparada, a igreja cuida. E aí esquecer as viúvas de um determinado grupo na distribuição dos alimentos me parece uma má igreja. Nem parece mais a igreja de Atos 4. Não parece a igreja de Atos 2, mas é a mesma igreja, com os mesmos líderes. Eles se queixaram porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas.
10. E aí eu ia pegar minha esposa, eu vou sair dessa igreja. Porque Pedro não vê, João não vê. Como é que pode uma igreja esquecer as viúvas do nosso clã? Só que eles estavam lascados, né? Vai para outra, qual outra? Qual outra? Não tem outra. Qual outra igreja? Depois que Paulo começou a plantar a igreja cheia do poder do Espírito e um monte de... Mas aqui, essa é a única igreja. Elas estão sendo esquecidas, diariamente esquecidas. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Por que cheio do Espírito? Porque é um trabalho árduo. Não pode ser um reclamão. Não pode ser um frágil também, um frágilzinho. Tudo quebra. Tem que ser homens cheios do Espírito. Homens cheios do Espírito são fortes. Fortes. Mulheres cheias do Espírito são fortes. Cheias do Espírito, cheias de sabedoria. Para servir às mesas dos reclamões, que num ponto estão certos. Repare que Pedro não serviu às mesas. Pedro não serviu às mesas, nem os apóstolos serviram às mesas. Eles já atuavam como presbíteros da igreja. Pedro, escrevendo a epístola dele, ele diz assim: agora eu quero falar aos presbíteros, porque eu sou presbítero como vocês. João, escrevendo a epístola dele, eu, o presbítero João. Eles já atuavam como presbíteros da igreja. E se não houver 7 pessoas sábias na igreja para isso? E se não houver? Precisamos de pessoas sábias se levantando em nossa igreja. Quem dera se em cada grupo tivesse um homem e uma mulher sábio, cheio do Espírito. Acabou isso aí. Agora vai ser assim. Devolve isso, bota isso lá, agora vamos arrumar. E uma pessoa cheia do Espírito de sabedoria. Pedro não foi resolver o problema. Ele disse: escolham do meio de vocês. E vocês, quem escolheriam? Começa a pensar. Não vamos fazer dinâmica no culto, não. Só para pensar. Vem alguém em sua mente? Eu não, me tira. Eu tô fora. Outros, pense em outros. De repente você não dá, né? Você nem frequenta direito também. O senhor nem te conhece direito, pelo amor de Deus. São pessoas conhecidas que serão escolhidas. E todo mundo sabe que exalam o perfume de Cristo. Porque a picuinha aconteceu na igreja e precisa de gente sábia. Escolham entre vocês pessoas de bom testemunho, homens de bom testemunho, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. São coisas que parecem impossíveis para a igreja moderna. Repare só, cadê as pessoas de valor? Cadê os crentes de valor na igreja? Cadê? Onde estão? Pastor, você está provocando a gente? Estou. Eu sei que tem gente de valor, mas eu vou fingir que não tem. Cadê as pessoas de bom testemunho, cheias do Espírito e de sabedoria? A sabedoria tem sido urgente na vida das igrejas. Precisamos de gente sábia para já. Para já. E como eu encontro sabedoria? Onde eu procuro? Tiago diz: peça sabedoria a Deus, porque Ele dá livremente, mas peça com fé. Peça com fé, e Deus vai te dar sabedoria. Deus quer usar você, membro da nossa igreja. Ei, você. Para de se esconder, é você. Para de se esconder, é você.
Peça a Deus, para com o egoísmo, eu quero ser sábio para mim. Então você não vai ganhar sabedoria. A sabedoria é para mim e para o outro. É para estabelecimento da paz, a sabedoria. O bom testemunho. Não manche a sua reputação. Não manche o bom nome de Jesus. Não manche o bom testemunho. Pedro diz, a gente vai se dedicar à oração e ao ministério da palavra. E vocês vão servir à mesa do Senhor. Caminhando para o final, versículo 5. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos. Apóstolos, escolhemos aqui. Aqui eles. Escolhemos. Esses são os homens. Os apóstolos oraram e lhes impuseram as mãos. E o que voltou a acontecer na igreja de novo? Assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos. De novo, crescimento. De novo, crescimento. Rapidamente o número de discípulos crescia. Também um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Eu termino dizendo, eu falo isso muito para os casais da igreja nos nossos encontros mensais. O jardim precisa de limpeza para as flores serem vistas. É ou não é? As árvores precisam ser podadas para darem fruto. E a árvore podada é feia. Eu sei porque eu cresci num quintal que tinha um monte de árvore. Coco, jambo, manga, amora. Poda. Fica feio. Mas começa a dar fruto. O crescimento virá quando a gente podar. Rever os nossos conceitos. Buscar a sabedoria de novo. Não fugir da responsabilidade de membro da igreja. Agir para o bem da igreja, para o bem da doutrina. Uma poda particular e pessoal. Para que você venha e floresça juntamente com a igreja. E aí a igreja cresce de forma saudável. Mas isso não significa ausência de problemas, ausência do diabo e ausência de pecados. A gente só vai precisar saber lidar com tudo isso. Eu termino, irmãos, com 4 coisas para lembrar vocês. E, obviamente, eu falei essas 4 coisas aqui. Eu quero lembrar. A pregação da palavra e o crescimento da igreja. Não negociem isso, tá? Não negociem a pregação da palavra. E amem o crescimento da igreja, desde que seja saudável. Amem os ministros que pregam a palavra. Uma igreja aprovada por Deus e liderada por homens santos pode ter pessoas mentirosas e falsas, sim, tá? Uma igreja liderada por bons homens, boas mulheres, boas pessoas, uma igreja ótima, pode ter pessoas mentirosas e falsas, sim. Judas era falso e andava com Jesus. Ananias e Zafira eram falsos e estavam numa boa igreja. 3. A mesma igreja também pode ter picuinhas. Atos 6. A boa igreja de Atos tinha esquecimento de pessoas. Pessoas eram esquecidas naquela igreja. E queixas surgiram por causa disso. Uma boa igreja também pode ter queixas e picuinhas. E a gente tem que lidar com isso com gente sábia. Gente sábia na igreja. 4 e último. O crescimento é algo bom para a igreja. Igreja boa não é igreja vazia. Não é igreja vazia. Não é. Deus sabe se um dia Ele vai usar uma igreja assim para exortar, mas não é o ideal. O Espírito quer um número cada vez maior de pessoas. O crescimento é algo bom para a igreja. Igreja boa não é igreja vazia. Vamos nos adaptar ao crescimento, porque é Deus que faz crescer. Que a gente guarde o sermão de hoje, que a gente reflita,
que haja restaurações em nosso meio, perdão de pecados, mudanças sérias e maturidade para a gente saber que precisaremos lidar com questões chatinhas o tempo todo. A igreja é assim, um povo amadurece, chega um outro povo e entra. E cuida do povo que chega e chega outro. Esse ano tem batismo de novo e tem mais gente para a gente cuidar e todo ano tem e assim vai. E aí tem gente também já está meio confusa e é madura, mas agora parece que está ficando imatura, a gente precisa trazer de novo a maturidade. Isso é a igreja. Ame a igreja que você presencia e cuida dela. Cuida dela. Ore ao Senhor. Não nos deixe cair em tentação. E livra-nos do mal. Eu vou repetir. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do... Você pode dar o amém a isso? Senhor Deus, abençoe teu povo. Que a tua palavra cresça em nosso coração. Coloque uma disposição em nós para que a gente trabalhe para o avanço da tua igreja e do teu reino. Que o seu nome seja louvado e engrandecido entre nós. No nome santo de Jesus. Amém.